O que é cultura e comportamento da inovação? Primeiramente, devemos definir o que são as palavras de forma isolada. Cultura é um conjunto de tradições e ações realizada por um grupo de pessoas, que são produzidos por uma interação entre os indivíduos. Portanto, uma série de métodos e costumes de um determinado núcleo pode ser considerado uma cultura. Comportamento é a forma que um indivíduo age de acordo com os estímulos que lhes é proporcionado no meio que ele está inserido. Por fim, inovação é modificação, melhoria e transformação de um produto ou processo, ou seja, fazer algo diferente com base ou matéria-prima de algo já existente. Agora, e a cultura e comportamento da inovação? Cultura da inovação deve fazer parte e ser vista como uma forma de trabalhar e de enxergar os processos internos e externos de uma empresa, devendo, portanto, fazer parte da visão, missão e valor da empresa. Vai muito além de ter novas e boas ideias. Diz respeito à capacidade de aplicar um pensamento inovador em todas as áreas da organização, seja nos processos, no atendimento ao cliente, a forma de tratar os funcionários, nos produtos, na tecnologia, nos recursos humanos e financeiros. Isso deve ocorrer de forma constante, cíclica e deve ser percebida por todos. Para que isso aconteça, deve estar enraizado na doutrina da empresa. Um ambiente aberto para novas ideias tende a ser mais promissor, já que é acessível, livre de julgamentos e abre a possibilidade de pessoas que atuem no processo. Apresentem uma fórmula mais eficaz e eficiente de forma contínua, visando sempre a melhoria e crescimento coletivo. Deste modo, percebemos que a cultura da inovação é a flexibilização de comportamentos, regras e ambientes que impeçam o desenvolvimento e criatividade natural das pessoas em sugerir melhorias e inovações. Uma cultura da inovação só terá possibilidade de existir de fato para estabelecer processos alinhados, focados e contínuos se não existirem obstáculos que possam barrar de saída fantásticas ideias ou visões estratégicas. História da cultura da organização. O mundo está em constante evolução. Portanto, as empresas buscam, de qualquer forma, se adaptar à atualidade e sobreviver diante de uma avalanche de ideias e, consequentemente, às inovações. Ao longo dos anos, essa evolução criou um caráter que está em um processo constante de desenvolvimento, e a arte de organizar e gerenciar estão inseridas neste contexto de renovação. Em 1904, surge Joseph Schumpeter, um economista que contribuiu para que essa história mudasse. Considerado um empresário inovador, acreditava que a mudança se distinguia do usual e que uma atitude simples e espontânea alterava o ambiente ou ação pré-estabelecida. Ele costumava afirmar que o ponto máximo da criatividade do homem ia até os 30 anos. Seu principal foco era de substituir a teoria da economia, onde as ideias fariam parte das melhorias contínuas no processo, e chamava de saltos inovadores, pois tinha capacidade de mudanças e, sobretudo, que o capitalismo no seu processo econômico, sob a ótica da produtividade e do crescimento, tinha a máxima expressão da inovação. Sendo assim, em sua teoria do desenvolvimento, apresenta o empreendedor independente do porte da empresa como agente da inovação. Neste contexto da história, na qual o mercado já era competitivo, atualmente com a crise política e econômica, a disputa por um espaço no mercado está cada vez mais acirrada. Diante deste cenário, a estratégia utilizada pelas empresas tem sido diferenciada pelas segmentações e implementação de uma cultura de inovação. Por estarem cada vez mais pressionadas pelo mercado e novas tecnologias, criam um cenário perfeito para a inovação, trazendo flexibilidade do comportamento. Atualmente, muitas empresas têm adotado meios nas quais as mantêm neste mercado, algumas hoje sendo chamadas de startups, que representam modelos de negócio. Nesse sentido, a inovação tem sido de suma importância e desempenha um papel fundamental nos processos e operações
das empresas que desejam estar no mercado de trabalho, atualmente conhecidas como startups, ou seja, empresas emergentes, que desejam aprimorar ou desenvolver seu modelo de negócio. Exemplos de startups por oferecer inovações aos consumidores. Netflix oferece aos seus clientes valores acessíveis e acessibilidade em qualquer lugar de qualquer plataforma digital de forma simples e prática. Cultura e comportamento da inovação. Objetivo: esse método é capaz de manter seus colaboradores produtivos e alinhados às metas e objetivos da organização. Ajuda a organização crescer, faz com que os empregados se sintam parte da empresa. Torna o funcionário criativo, atividades inovadoras, velocidade na inovação e maior desempenho. É fazer com que a organização tenha grande impacto nas mudanças culturais para gerar resultados de sucesso. É obter autonomia no trabalho, fortalecendo a inovação da organização. É construir um conjunto de valores que auxilia os membros da organização a compreender o funcionamento organizacional e assim guiar o pensamento e comportamento. Utilização e execução. Uma das maiores referências em cultura da inovação é a Google, uma empresa multinacional fundada por Larry Page e Sergey Brin. São diversas ferramentas que o Google disponibiliza como Gmail, Google Drive, Translate, Google Earth, Blogger, sem contar que ele ajuda na otimização de produtos inovadores como YouTube. Essas fantásticas realizações se deu especialmente em altos investimentos na criação de um ambiente propício e inovação e colaboração, sem contar que a infraestrutura da empresa é fantástica. A empresa Google é uma empresa diferenciada. Os colaboradores não possuem horários fixos, sendo que são responsáveis por sua própria jornada de trabalho. O café da manhã é balanceado, possui uma sala de recreação em que os funcionários podem jogar para distrair, fazer massagem, yoga e pilates, decorar sua própria estação de trabalho com recursos da empresa para esse fim. Entretanto, mesmo que algumas características são modernas e divertidas, a empresa conta com alguns princípios que tornam o trabalho mais receptivo, dão um impulso para incentivar a criatividade e também criticam e chamam a atenção quando está fora da cultura da empresa. Algumas das doutrinas da Google são: inovação pode vir de qualquer um e de qualquer lugar. Foco no usuário é primordial. Ser 10 vezes melhor, ir além do que é proposto, ser eficiente e eficaz. A aposta é no conhecimento técnico. Interagir com os usuários influencia positivamente nos resultados. Tempo é essencial para o colaborador inovar. Padronizar os processos é fundamental. Aprender com as falhas sem se prender a elas. Missão e valores como propósitos trazem união entre os funcionários. Esses princípios, ao longo dos anos, foram sendo aperfeiçoados e até nesses aspectos, a empresa mostra dinamismo e evolução. Podemos resumir que a cultura e comportamento da inovação é imprescindível para as empresas, tendo em vista que podem prosperar, ganhar mais espaço no mercado e dar mais confiabilidade e valorização aos funcionários. Continuar com processos sem ter uma impulsão ou novas ideias acaba trazendo uma visão ultrapassada da empresa, podendo até desmerecer o trabalho de um funcionário e suas ideias.
é evidente que empresas que implantaram uma cultura e comportamento da inovação, como a Google, tiveram grande reconhecimento, mudaram a forma de pensamento, dando mais espaço para os funcionários, ter mais voz e trazer multidisciplinariedade que une e promove o discernimento de todos os públicos. Inovar é o combustível do mercado globalizado.